Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso programa, o hashtag OABRJ Debate. Aqui a gente sempre discute temas relacionados à cidadania, direito e justiça. E hoje nós temos aqui a presença de uma ilustre convidada, é a presidente do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, doutora Rita Cortes. Doutora Rita, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu queria te perguntar uma coisa que é muito recorrente, inclusive no meio jurídico. O que é o IAB? Bom, Júnior, inicialmente eu agradeço o convite, né, uma oportunidade de estar aqui no OAB Debate, hashtag OAB Debate. Hashtag OABRJ Debate. Hashtag OABRJ Debate. Né, tá aqui na sua presença, já te conhecia, já conheço o programa, que aliás tem uma audiência fantástica. Queria agradecer muito à diretoria da Seccional do Rio de Janeiro, através do diretor de comunicação, Marcos Vinícius Cordeiro. Esse crédito ele vai ficar me devendo. Então eu agradeço, porque é uma oportunidade de eu falar um pouco sobre o Instituto dos Advogados Brasileiros. Porque, por incrível que pareça, né, o Instituto, apesar dos seus 176 anos, que é o instituto mais antigo das Américas, a instituição jurídica mais antiga das Américas, muitos não conhecem o Instituto. Não sabem, inclusive, que a ordem nasceu do Instituto dos Advogados Brasileiros. Quer dizer, a primeira organização da advocacia no Brasil se deu através do Instituto dos Advogados Brasileiros, que nasce exatamente com a criação dos ensinos, dos cursos jurídicos no Brasil, no país. Então, a partir da criação dos cursos jurídicos e da necessidade de abrigar os novos bacharéis, é que surge o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, era IOAB, Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí depois teve a cisão, acharam que tinham que ter uma representação mais específica, mais corporativa, que o Instituto sempre teve um perfil acadêmico de discussão jurídica. Nós fomos responsáveis, inclusive, né, pela discussão do primeiro Código Comercial, pelo Código Civil, inclusive o Teixeira de Freitas, que deu o primeiro pontapé, embora ele não tenha sido o autor do Código Civil no seu nascedouro, o Código Civil brasileiro, mas a partir dessa discussão no seio do Instituto dos Advogados Brasileiros, essa discussão jurídica. De lá para cá, o Instituto só tem colaborado não só com a criação, a produção, né, de normas jurídicas, mas também pelo aprimoramento deste ordenamento. Que diferença básica a gente tem hoje entre a OAB e o IAB? O IAB não faz uma representação da advocacia enquanto questões corporativas, né? Então, a IAB não tem essa prerrogativa, né? E ele também não funciona como um órgão regulador e disciplinador do exercício profissional. Então, o Instituto, ele cria um fórum, né, de discussões, de debates. Isso não deixa de ser uma representação da advocacia indiretamente, até porque, aliás, eu vou fazer um parênteses, que poucas pessoas sabem. Embora Instituto dos Advogados Brasileiros, nós temos sócios efetivos, que são os advogados, e temos sócios honorários, que são aqueles que não podem, quer dizer, tem impedimento para a advocacia, não tem registro na ordem. Então, é o caso da magistratura, é o caso dos defensores públicos, dos membros do Ministério Público, é o caso de advogados estrangeiros, que têm as suas inscrições nos seus respectivos países, mas não tem registro na Ordem dos Advogados do Brasil, nos estados, enfim, não participam, né, do sistema OAB. Então, nós damos a esses filiados, né, a nomenclatura de sócios honorários. Então, o IAB é um pouco mais abrangente, ele vai um pouco além da advocacia, por reunir exatamente esses diferentes segmentos. E essa troca é muito interessante, esse intercâmbio, né, entre magistrados, defensores, membros do Ministério Público, procuradores, advogados estrangeiros, professores. É muito interessante. Doutora Rita, a gente viveu aqui no Brasil, em países terceiro mundo, vamos dizer assim, uma era de direitos, países que sempre foram muito deficitários na conquista de direitos, né? E agora a gente está vivendo um momento
político muito complicado, onde muitos direitos estão sendo questionados. Como é que a senhora vê esse atual momento no Brasil? Olha, eu ontem estava comentando, pode parecer uma galhofa e não deixa de ser, eu disse que a gente vai ter que ter um projeto de lei para mandar cumprir a lei. Né? Então, eu acho que a observância, não que cada norma não mereça uma interpretação, mas a observância das normas jurídicas é fundamental. Né? Você só ordena, você só consegue, né, conviver em sociedade, você só consegue afirmar a democracia, liberdades democráticas com observância da lei, e principalmente da Constituição Federal. A ordem constitucional no Brasil é uma ordem constitucional social. Né? Ela se inspirou, inclusive, em constituições que têm vamos dizer assim, esse perfil. Constituição de Weimar, Constituição do México. Então, ali se firmam direitos fundamentais, garantidores de cidadania, dessas liberdades de forma geral, liberdades, que podemos dizer, liberdades democráticas e principalmente a afirmação de garantias de direitos, tanto em direitos individuais e coletivos, direitos políticos, direitos sociais. Enfim, eu acho que o nosso norte, a bússola, é a Constituição Federal. Então, sair fora dos princípios e das normas constitucionais é inadmissível em qualquer país e principalmente no nosso, que tem uma das constituições mais avançadas em termos de garantias fundamentais sociais. O paradoxo é que, mesmo com tantas garantias, né, nós nunca vivenciamos tantas infrações a prerrogativas do advogado, né? Sim. Isso é uma história antiga, né? Eu acho que o judiciário tem uma formação bastante complicada. Aliás, a sociedade brasileira é bastante autoritária, né? Então, isso daí repercute direta e indiretamente no respeito às prerrogativas. As pessoas acham que é benesse. Né? Prerrogativa que é de do advogado, né? Que é uma, enfim, um privilégio. É um privilégio, né? E não é. Isso é garantia para o exercício profissional, para a defesa do cidadão. Então, na hora que a sociedade compreender que nós estamos, quando nós lutamos para que se observem as prerrogativas dos advogados, nós estamos brigando pela sociedade para que ela seja respeitada nos seus direitos. E que o advogado possa, de certa forma, atuar em defesa desses direitos. Então, não há como se falar em exercício da advocacia sem prerrogativas. Doutora Rita, como é que a senhora vê as últimas polêmicas envolvendo comunicação entre o Ministério Público e a magistratura nos casos revelados pelo Intercept? Eu vejo isso de uma forma assim. Nós temos até eu emitir uma nota institucional onde eu destacava. Posso fazer um parênteses, Júnior? Sim, claro. Né? Eu digo que o coração do IAB ele bate através das suas comissões. Nós temos comissões extremamente atuantes. Independentemente dos nossos pareceres técnicos, então, quando o IAB ele emite uma crítica sobre uma determinada situação de importância social, política, econômica ou social, inclusive econômica, né, porque são segmentos que, na verdade, têm a sua regulamentação jurídica. Ele emite com propriedade, ele emite de forma técnica. Né? Então, são os pareceres que são produzidos através dessas comissões. Agora, independentemente disso, né, na presidência, nesta gestão, eu tenho enfatizado muito as notas institucionais. Então, eu fiz uma nota institucional exatamente sobre o episódio. Né? Eu acho isso lamentável, né? Eu acho uma vergonha. Né? Eu não tenho, sem medo de dizer o que tem que ser dito, uma vergonha. Né? Você espera da magistratura isenção. Acima de tudo, você quer que o seu processo seja decidido, ele pode ser até contrário, o juiz pode decidir contrariamente ao seu direito, mas ele tem que decidir isso de uma forma isenta. Ele não pode atuar como parte. Isso é um princípio fundamental que está, inclusive, assegurado dentro da Constituição Federal. O que cria muita confusão é que a gente vê um momento na sociedade que se passou a naturalizar que os fins justificam os meios. Então, o cidadão comum fala, uma infraçãozinha, não tem problema nenhum, porque a finalidade é o que vale. Como é que a senhora vê isso?
Não, os fins jamais podem justificar os meios. Né? Eu acho que, inclusive na advocacia, eu sou advogada, né? Eu acho que nós temos o dever e a obrigação de zelar, né? Enfim, tudo parte da observância do direito. Eu acho que o direito hoje está sendo rasgado nesse país. Agora, eu acho que acontece uma coisa pior. Eu digo que isso nós vivemos um país das inverdades, das distorções das notícias, dos dados. Isso é muito complicado. Né? Nós estamos assistindo uma série de reformulações que são reformulações, inclusive algumas dramáticas para a população, para o povo brasileiro. E essas distorções, omissões de dados, levam que as pessoas defendam aquilo que exatamente vai estar se voltando contra elas. Eu falo isso com relação à reforma da Previdência. Aliás, eu fiz no outro dia um debate fantástico, chamei uma doutora em macroeconomia na área da Previdência, em que ela desnuda essa questão do déficit público, né? Tudo é déficit público, né? Quanto é que o Brasil vai arrecadar, entendeu? Quanto que ele vai poupar com relação ao que está se fazendo, com todas as modificações na Seguridade Social, porque não é só a Previdência, é Seguridade Social. Quer dizer, a pauta econômica ela acaba liquidando o indivíduo, né? E excluindo. Está excluindo os pobres, a classe média, os servidores públicos, e as pessoas não se deram conta disso. Na reforma trabalhista, o que é que se vendeu? Não precisamos fazer a reforma trabalhista. Foram mais de 100 dispositivos modificados na CLT. Nunca se viu uma modificação tão drástica quanto essa, inclusive negando o conteúdo científico do direito, inclusive pregando o fim da justiça do trabalho, que a justiça do trabalho, inclusive, é um elemento, é uma ferramenta pacificadora de conflitos, né? E se fez tudo isso para quê? Para aumentar os postos de trabalho, vamos assim, né? Retomar, né? Não só crescimento econômico, como também gerar empregos. E o que a gente está vendo? O desemprego aumentou. Entendeu? E a economia está super desaquecida. Bom, então como é que a senhora vê essa frase do nosso presidente da República, que ele disse que o povo brasileiro vai preferir mais ter mais empregos e menos direitos, ou mais direitos e menos empregos? Isso é um binômio para ser trabalhado? Isso não se faz, isso me lembra, né, o marqueteiro do Hitler. Né, uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade. Né? E isso é dito, eu acho que é assim, sem a responsabilidade de quem está à frente da presidência da República. Né? Eu acho que existe uma coisa de respeito ao cargo, de postura e principalmente de afirmação de compromissos que se voltem para o progresso social e para a justiça social. Então, na hora que se diz isso, você está negando, né, um compromisso que qualquer presidente, qualquer gestor, alguém que esteja no comando e à frente de projetos, eu estou dizendo projetos desde o micro até o macro, chegando à presidência da República, eu acho que não poderia, em absoluto, ser veiculado. Até parece ter uma irracionalidade, né? Você colocar como oposição o emprego e direito, como se não pudessem conviver esses dois bens. E outras coisas também têm sido ditas, né? Com a maior disfarçatez. Né? Você quer empregos, você quer postos de trabalho? Sim. Vamos pensar nisso, vamos pensar como, né, nós podemos efetivamente... Eu acho que a primeira coisa é desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico, você não gera emprego. Né? E nas relações de emprego, você tem que ter a proteção do trabalhador, que é a parte mais fraca dessa relação. Né? Eu não quero nem citar Aristóteles, né? Você não pode tratar o desigual de forma igual, você tem que tratar desigualmente. Então, o trabalhador, sem dúvida nenhuma, inclusive num país em que se acabou com a estabilidade do emprego, as pessoas esqueceram disso. Né? E foi exatamente na ditadura. Na ditadura se eliminaram direitos assim que eu acho que seriam direitos fundamentais, né, para a classe trabalhadora. E, enfim, num país que você não tem nenhuma perspectiva de continuidade de trabalho, né, quer dizer, que é a questão
da estabilidade, minimamente você tem que ter uma tutela, uma proteção do trabalhador com relação àquilo que advém da relação jurídica capital e trabalho. Doutora Rita, a gente tem muitos temas que eu gostaria de abordar com a senhora aqui, mas nós estamos chegando ao final do programa. Só queria perguntar o seguinte: o advogado, o jurista que está nos assistindo agora, se ele quiser fazer parte do IAB, o que ele tem que fazer? Bom, ele pode acessar o nosso site, porque é difícil eu te explicar aqui agora, porque há alguns requisitos. Sim. Né? Além do pedido de ingresso, o advogado, se for professor, não precisa juntar nenhum trabalho jurídico. Há necessidade de comprovação de produção jurídica, através de trabalhos jurídicos. Sim. Então, um professor, por exemplo, não tem necessidade disso e, enfim, há outros requisitos, eu acho que aí complica, já que a gente está no... Eu quero te chamar para outro programa, então vou convidar aqui nossos amigos que estão nos acompanhando a você entrar também no site do IAB e você vai ter todas as informações. iabnacional.org.br. Bem, olha, o programa está muito interessante, mas infelizmente nós vamos ter que terminar com o nosso hashtag OABRJDebate agora. Eu quero agradecer mais uma vez a presidente do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, doutora Rita Cortez, e a gente certamente vai convidá-la novamente, porque ficou muita coisa para ser discutida aqui. E você que é advogado, você que milita na justiça e você tem críticas ou sugestões, mande aqui para o nosso programa. E se você tem alguma denúncia ou algum elogio para fazer, você também pode gravar fazendo como você já sabe. Você pega o seu celular, coloca na posição horizontal, se identifica, grava o que você quer gravar e manda aqui para a gente que a gente vai colocar no nosso programa, tá bom? Eu fico por aqui, quero agradecer mais uma vez a doutora Rita Cortez e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau.